Podcast Unindo Propósito. Apresentado por Miriam Santos e Simone Martini. Chega a Maringá a maior rede de farmácias de manipulação do Brasil. A Biomagistral está presente em todos os estados do país e nasceu com um propósito: transformar a saúde com excelência, cuidado e inovação. Há mais de 4 décadas, unimos ciência, tecnologia e carinho para desenvolver fórmulas únicas, pensadas para cada necessidade, cada história, cada fase da sua vida. Aqui, nosso cuidado vai além da manipulação. Unimos acolhimento, conhecimento técnico e orientação especializada. Cada fórmula é única, desenvolvida com rigor e carinho, porque cada pessoa é prioridade. Na Biomagistral Maringá, sua fórmula fica pronta em até 48 horas, com qualidade, segurança e acompanhamento especializado. Se você busca confiança, cuidado humano e resultados de verdade, a Biomagistral Maringá está pronta para cuidar de você. Todo mundo conhece os ingredientes de um Big Mac e a crocância especial da nossa batata. Mas você sabe o que tem por trás desses sabores? Na América Latina, a Arcos Dourados opera o McDonald's com mais de 1.100 restaurantes no Brasil e empregando mais de 60 mil pessoas. Vem conhecer a nossa receita do futuro. Aqui, todos têm oportunidades para se desenvolver na carreira e investimos em treinamento e benefícios, colocando a diversidade e a inclusão no coração da nossa empresa. E os nossos esforços não param por aí. Com o MEC Campus Comunidade e o MEC Dia Feliz, contribuímos para a educação e a saúde em todo o Brasil. Nos comprometemos com a qualidade e a sustentabilidade das nossas refeições do campo até a bandeja. E a experiência do cliente? Oferecemos praticidade e customização de cada detalhe. É assim que criamos momentos deliciosos e responsáveis para todos. Podcast Unindo Propósito. Apresentado por Miriam Santos e Simone Martini. Olá, pessoal! Estamos começando mais um programa aqui na Rede Cinturão Verde de TV, o TV Unindo Propósitos, e também na Rádio Ingamar de Marialva. Eu sou a Simone Martini e junto comigo aqui apresentando o TV Unindo Propósitos está a Miriam Santos. Olá, Miriam! Oi, Simone, tudo bem com vocês, gente? Essa semana o programa tá imperdível, né? Cada dia a gente tem trazido uma história maravilhosa aqui que tem impactado. As últimas foram realmente, né? Ó, teve a história da Venezuela. Se você não assistiu, você pode ir lá no nosso canal no YouTube para você assistir completo, né? Da menina que fez uma caminhada de 15 dias com os filhos pequenos até chegar aqui. Foram 30 dias. 30? 30 dias de caminhada. 30 dias? Meu Deus, tem que assistir de novo então, para não esquecer. Então a gente teve essa história maravilhosa. Teve a história do Lemuel, né? Recentemente também, que foi uma história muito legal. O vereador Lemuel, que de ativista, né? Chegou aí a vereador da cidade. Cuidador das causas animais. Cuidador das causas animais. E hoje, gente, o programa tá maravilhoso. Por quê? Essa mulher que veio aqui, ela vai te inspirar muito, né? A Patrícia Sandri, lá do Lagos Moriá, mas antes dela viver o propósito dela, né? Perante o Senhor, ela era médica, professora universitária da área da medicina, né? Doutora, inclusive, mas ela largou tudo para viver o seu propósito. Assim como eu larguei também a medicina veterinária para viver meu propósito hoje, trazendo a palavra de Deus, né? Entrando nas casas de vocês na área da comunicação. Seja muito bem-vinda aqui, Patrícia. É uma honra ter você aqui. Muito obrigada, Miriam, Simone. Eu quero agradecer vocês por esse convite maravilhoso. Eu tenho certeza que nessa manhã o Senhor vai falar aos corações dessas ouvintes e Ele vai manifestar a glória dele aqui no nosso meio. Patrícia, obrigada. É uma honra ter você aqui com a gente para você contar a sua história. Você é casada, tem 2 filhos, é isso, né? E você é mestre em análises clínicas, doutora em fisiopatologia, 8 anos de carreira na docência no curso de medicina da Unicesumar. É isso mesmo? Isso mesmo. Atuei durante 8 anos, né, na carreira universitária como professora. Foram 17 anos dando aula
entre aí o estado, né, no tempo meu de mestrado, depois no tempo de doutorado. E aí, quando eu concluí o doutorado, eu fiquei, então, já iniciei ali na Unicesumar, fiquei um tempo estagiando na UEM, né, onde eu fiz meu mestrado e doutorado, e logo eu fui para a Unicesumar. Fiquei lá durante 8 anos, fiz parte do colegiado ali de medicina, né, ali juntamente com as médicas, outras médicas, professoras do curso, e foi um período muito especial na minha vida, onde eu aprendi bastante. Uau, que legal. E você tem uma história que conecta com o Unindo Propósito, né? Exatamente. E antes, eu queria que você contasse essa história, porque foi algo assim muito profético, muito de Deus, né? Sim. Realmente você estava... a gente não se conhecia, né? E a gente foi se encontrar na fila do cinema. Exatamente. Tá? Mas ela vai contar um pouquinho dessa história, como é que você se conecta com o Unindo Propósito, o que o Unindo Propósito passou pela sua vida e fez na sua vida. Bom, então, quando eu estava lá atuando, né, na minha carreira docente, chegou um tempo que eu comecei a sentir aquele vazio. Eu sentia que o Senhor tinha algo mais para minha vida e já não me preenchia. E eu falei, Senhor, né, será que eu estou no caminho certo? Estudei tantos anos, me dediquei tanto tempo para chegar onde eu estou. Foram tantas renúncias, né? Entre aí, Miriam, posso dizer que foram 15 anos estudando até eu seguir aí, né, a carreira de professora universitária. E então, dentro desse embate, eu falo que o Senhor, ele tem estratégias, né? Tem estratégias, e a Miriam Santos foi uma das estratégias do Senhor, porque todos os dias, quando eu ia trabalhar, logo pela manhã, eu ouvia o programa. E aí, em um determinado dia, tinha feito muitas perguntas para Deus, e naquele dia você estava na rádio falando sobre a sua renúncia, sobre o seu propósito, onde você tinha, né, deixado de atuar na sua carreira de medicina veterinária, né, que você tinha fechado a sua clínica para poder viver o chamado e o propósito do Senhor. E aquilo foi uma resposta de Deus para minha vida, e eu entendi que estava chegando o tempo de eu também renunciar e viver aquilo que o Senhor tinha para minha vida. Uau, meu Deus. E essa decisão, né, igual eu falo, eu lembro exatamente o dia que eu contei essa história, né? Para mim foi como uma libertação, né? Eu lembro que eu até tirei uma última foto na frente da clínica veterinária, assim, com os braços abertos, com a clínica fechada e feliz. Mas assim, tão feliz como o dia que eu abri. São ciclos que se fecham, né? E nesse sentido, Patrícia, você teve muita coragem, né? E naquele momento ali, quando você tomou essa decisão de largar a medicina e viver seu propósito, mas você ainda não tinha nada certo, né? Você não tinha nada definido. Conta pra gente um pouco como que foi. Então, Miriam, quando a gente fala, né, em renúncia, muita gente pensa em dor, mas na verdade o desconforto, ele faz parte, né, de você viver o propósito. Então, na minha experiência, a renúncia ela foi uma troca. Eu troquei aquilo que me prendia, né, para viver o que Deus me chamava, né, para fazer. Então, foi fácil? Não foi fácil, nem para minha família, nem para mim, nem para as minhas emoções. Por quê? Porque renunciar não é a gente se anular, né? Tudo aquilo que eu vivi, chegar até ali onde eu cheguei, fez parte da minha caminhada. Construiu quem você era. Eu construí quem eu era. Eu precisava passar por tudo aquilo, mas chegou um momento que eu precisava me tornar quem eu me tornei hoje. E muitas vezes, né, eu falo assim, a renúncia ela não é uma punição, ela é um alinhamento. É um alinhamento com o que Deus está fazendo dentro da gente, para a gente viver, né, fora. Então, muitas vezes, a renúncia não é só você mudar de lugar geograficamente, né? A renúncia, muitas vezes, é você renunciar àquilo que está aqui dentro, né? Muitas vezes,
a gente tá cansado, a gente tá ali vivendo no automático, a gente sente que tem algo a mais, que foi exatamente o que aconteceu comigo. Chegou um determinado momento que eu senti, falei, Deus, e agora? Né? E agora? Eu senti que eu estava vivendo no automático e que não era aquilo que Deus tinha para mim. Muitas pessoas falam, mas como você sabia que era o tempo, que aquele não era mais o momento de você viver aquilo? Devido à intimidade que a gente tem com o Senhor. Então, é fácil. As pessoas falam, mas então vou mudar de profissão porque não tá dando certo, então eu vou fazer outra coisa. Falo, não, gente, não, minhas irmãs, não é dessa forma. Primeiro você tem que ter o seu secreto com Deus, o seu tempo de intimidade com o Senhor, para você entender se realmente é aquilo, né? Se é realmente aquilo que o Senhor quer, né? Se essa mudança realmente é necessária e naquele tempo. Porque como você falou, Miriam, são ciclos e são estações que a gente vive. Então você tinha também vivido um ciclo. Você também tinha vivido a sua estação. Uhum. E chegou o tempo. Então, esse discernimento, entender o tempo, é quando a gente precisa estar com o coração aberto para entender que o fim do ciclo chegou. E como você falou, a gente sente medo, porque a gente é ser humano. Então, a gente sente medo. Trocar a estabilidade e a segurança pela insegurança é muito difícil. E essa ousadia, isso só vem através do encorajamento, né? Então, naquele dia pela manhã, eu ouvi você. Um outro dia, eu ouvi um psicanalista que sempre estava no seu programa. Dr. Carlos. Dr. Carlos, ele contribuiu muito também nesse meu processo, né? De abrir mão. Porque a gente precisa desse encorajamento. Porque não são todas as pessoas que vão nos apoiar. Verdade. E Patrícia, nada em vão. O que você estudou, o que você passou, foi tudo uma construção para você ter a firmeza, assim como você, né, Miriam? Tudo que você estudou, passou, foi uma construção para ter a firmeza de que essas decisões que vieram depois, elas vieram com certeza, com a certeza de que era algo que estava realmente no coração de vocês, porque é isso que você falou. Quando a gente ouve um chamado, Deus mostra o caminho, Ele mostra, a gente está indo para o lugar certo, a gente sente dentro do nosso coração que é esse o caminho que a gente tem que seguir. É o propósito, né? O propósito que Ele mostra. Então, por isso que essa coragem também vem. É muito difícil, são decisões difíceis. Muitas vezes a família não apoia, porque você fez um curso que a família com certeza estava feliz pela finalização daquele curso, né, que é o de medicina. Então, fazer essa troca, assim como o de veterinária, fazer essa troca é muita responsabilidade que demanda uma coragem muito grande. E você mencionou, né, Patrícia, da sua família. Sim. Como que foi essa reação deles? Exatamente. Então, o propósito, né, ele exige maturidade, porque como eu falei, né, o propósito, ele não começa no palco, ele começa no secreto. Mas quem conhece o secreto é só o Senhor. A minha família não conhecia o meu secreto com Deus. As pessoas só veem aquilo que a gente vive. Então, aparentemente, para eles estava tudo indo muito bem, né? Tudo ali maravilhoso. Então, da parte da minha família, foi muito difícil eles aceitarem, né? Porque eles sabem também o quanto custou eu estar ali estudando, né? Eu fiz, durante esse período do doutorado, eu fui para a Suíça, eu fui lá apresentar trabalhos, eu fiz um doutorado, um tempo ali, sanduíche, né? Então, assim, eu também fiz investimento financeiro, porque a gente abre mão, esse tempo que eu estudei. Então, é difícil para as pessoas que estão de fora, elas entenderem, né? Mas com o tempo, Simone, o que foi acontecendo? A minha família foi vendo que eu estava vivendo, eu estava mais feliz. Eu estava realmente vivendo o que eu queria. Porque nem sempre você estar feliz é você ter ali o recurso financeiro. Quantas pessoas hoje, né, têm recurso financeiro, têm coisas materiais? A Miriam que atende mentoria, ela sabe, né? E as pessoas estão vazias, estão com depressão, estão tentando suicídio. Por quê? Porque está fora do propósito, daquilo que Deus destinou elas a viverem aqui nessa terra. E é muito legal aqui, ó, que nós estamos numa mesa. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse programa hoje é para inspirar mulheres
a viver seu propósito. A se encontrar, né? Viver o propósito que elas estão sentindo dentro do coração delas. Exatamente. Por quê? Porque Simone também tem um chamado aí pra política, né? E é formada em direito, né? Sou formada em direito e também não é a área que eu atuo, né? Não atua como advogado. Eu tenho a OAB, eu tenho os meus parceiros ali que muitas vezes me ajudam, que eu indico, mas assim, eu não pego mais processo hoje em dia, né? Eu indico as pessoas, mas por quê? Exatamente porque não é o meu chamado. Eu tenho certeza. Exatamente. E exatamente isso. Então aqui a gente tá numa mesa, né, com 3 mulheres que tiveram uma história, uma trajetória, só que assim, o propósito não começa agora, quando você descobriu que, essa não é a minha profissão. Não é sobre a profissão. O propósito, ele começa lá atrás, Deus te formando lá atrás. E você tem uma história de vida, né, Patrícia? Exatamente. Desde a sua infância ali, você viu que Deus estava te forjando, né? Desde pequeno. Sim, vou contar então um pouquinho para vocês. Mas só voltando assim um pouquinho, né? Toda vez que a gente faz uma renúncia verdadeira, eu falo que Deus, ele faz algo maior na vida da gente. Quando a gente, né, renuncia verdadeiramente, Deus abre uma porta maior. E quando eu fiz isso foi depois que veio o Lagos Moriá, mas eu vou contar depois. Então, contando um pouquinho da minha trajetória, da minha história, a minha mãe engravidou de mim, ela já estava com 38 anos. Hoje eu estou com 40 anos. Então, há 40 anos atrás, a medicina não era avançada como é hoje. Então, já começou a luta lá no ventre. Por quê? Os médicos queriam que ela tirasse, que ela me abortasse. A idade dela já era avançada. Minha mãe teve uma trajetória difícil. Ela tinha 6 filhos, trabalhava no estado, dando aula, diretora de escola. Então, para ela, uma sexta filha que veio aí, minha mãe já tinha perdido. Sexta, eu era a caçulinha. Muito Minha mãe com 38 anos, o meu pai era 14 anos mais velho que a minha mãe, então meu pai já estava com 52 anos. Então eu vinha assim numa fase de estabilidade financeira. Meu pai era gerente bancário, fez o curso de medicina também por um tempo, decidiu não atuar também, quis seguir a carreira de bancário. Mas a minha mãe enfrentou muita luta na minha gravidez. E os médicos pediam que ela tirasse, que ela abortasse. Mas ela decidiu que ela não ia tirar, que ela não ia me abortar. Não tinha os exames avançados igual hoje. E o médico falou pra ela que eu ia nascer com síndrome de Down. Meu Deus. Nossa, olha só. Mas o diagnóstico de Deus não é o diagnóstico do homem. E eu nasci uma menina linda, com mais de 4 quilos. Minha mãe falava que eu nasci assim, muito rosada, corada. E foi aquela alegria, porque eu nasci perfeita, eu não tinha síndrome de Down. E aí, logo que eu nasci, eu tomei uma injeção de Buscopan, não sei o que aconteceu, eu tive um choque anafilático. Meu Deus. E eu fiquei ali alguns dias, eu acho que na UTI, né, na unidade intensiva, até eu me recuperar no hospital. Então já foi assim, eu falo assim, eu já nasci lutando para sobreviver, né? Tive uma infância um pouco difícil, porque como eu falei, a minha mãe, ela era uma mulher muito batalhadora, muito estudiosa. Até eu segui a carreira docente, porque é espelho, né, da minha família. Minha mãe sempre seguiu aí essa carreira. Minhas tias são todas professoras. E a minha mãe teve um relacionamento muito difícil com meu pai, devido à exaustão, esgotamento emocional. Naquela época, Miriam, não era como hoje. Hoje, rapidamente, você faz um diagnóstico de bipolaridade, de esquizofrenia, de depressão. Naquela época, as mulheres não tratavam. Então, você imagina uma mãe com 6 filhos, trabalhando 40 horas no estado, né? Ela tinha ali as limitações dela. Então, a minha infância foi um pouco conturbada devido aos problemas emocionais da minha mãe, que refletiam dentro do casamento dela. Então, ela e meu pai eram muitas discussões, muitas brigas. E foi uma infância difícil, porque isso a gente sabe que brigas dentro do lar, isso acarreta muitos traumas, muitos problemas emocionais, né? E eu fui então para uma adolescência, onde eu me tornei uma menina, sempre uma menina muito estudiosa, mas uma menina muito, muito insegura, com muitas dores, muitos traumas, até devido ali os períodos que a minha mãe passou, posso falar ali abertamente, né?
teve algumas tentativas, muitas vezes onde ela falava que ela queria tirar a vida dela, que ela não aguentava mais essa vida, algumas tentativas de suicídio. Meu Deus. Então, quando eu cheguei na adolescência, claro que eu não sabia que tudo aquilo que eu comecei a enfrentar, eu tive uma bulimia nervosa, então eu cheguei a pesar 48 quilos, mas eu não sabia que tudo aquilo que eu estava passando era devido ao que eu tinha vivido lá na infância. Os traumas que vai carregando. Os traumas. Porque, Simone, hoje é fácil, porque hoje tem psicanalista, né, tem um psicólogo ali atuando, é muito mais fácil, né, mas 20 e poucos anos atrás, né, nem a igreja também aceitava, né, tudo que ia falar de problema psicológico ia pro lado demoníaco. Ia pro lado espiritual demônio. Não nasci em uma família cristã, meus pais não eram cristãos, a minha mãe se converteu um pouco antes do falecimento, aí 3, 4 anos antes do falecimento, mas eu tive uma adolescência um pouco difícil. Do falecimento dela. Do falecimento dela, que eu perdi. Meus pais faleceram os dois no ano de 2008, com diferença de 60 dias entre o meu pai e a minha mãe. Meu pai teve um enfisema pulmonar devido aí o tabagismo, né, que meu pai fumou muitos anos. Meu pai também teve o privilégio de aceitar Jesus no leito de morte, na UTI. Um pouco antes dele ir para a UTI no Hospital Paraná, uma irmã da Assembleia de Deus evangelizou meu pai e minha mãe se converteu um tempo antes. A importância dos evangelistas. A importância aí dos evangelistas. E aí a minha adolescência foi uma adolescência difícil, por quê? Porque a gente, como menina, mulher, a gente acaba sofrendo muitas defraudações emocionais. Eu acho que quem está me assistindo, quem está ouvindo, e muitas vezes a gente quer suprir uma carência, né, que a gente tem dentro de casa, fora. Então, foi uma fase onde a sensualidade também entrou na minha vida. Eu falei que graças ao Senhor, né, depois de muitos anos, aí quando eu conheci verdadeiramente ao Senhor Jesus, eu me converti aos 23 anos de idade. Foi um longo processo aí para o Senhor ministrar questão de vestes e tudo. Mas foi um período que a gente passa, né, nós, mulheres, meninas, que é aquela fase da sensualidade, a gente quer conquistar os meninos, quer namorar, né, e qualquer garoto que a gente já conhece, a gente acaba se envolvendo e acaba se decepcionando, se frustrando. Que é aquela carência emocional. Que é aquela carência emocional. Que reflete muitas vezes também por causa da sua infância. Por causa da infância. E quando que você teve, assim, um encontro verdadeiro com Deus, né? Bom, Miriam, então, com 15 anos de idade, eu conheci meu esposo, que é o Jarbas. Mandar um beijo aqui para ele, para os meus 2 filhos, para o Isaac e para o Manuel, que estão assistindo. O meu esposo, ele vem de família cristã, da presbiteriana, IPI. Então, há 7 gerações atrás, a família dele, de suíços, eles trouxeram aí o evangelismo aqui para o Brasil, família Murbach. Meu esposo é a 7ª geração, são 7 gerações de pastores, de cristãos, e ele já tinha, né, uma promessa aí na vida dele. E aí, quando eu conheci ele, eu ia às vezes com ele na igreja, que é a IPI, uma igreja que eu fiz parte também, uma igreja maravilhosa. Mas a minha mãe, como não era convertida, minha família era toda católica, minhas tias eram idólatras de Nossa Senhora, a minha mãe não aceitava eu ir na igreja. Então, muitas vezes que eu ia com meu esposo, eu ia escondido. Meu Deus. E passamos também por muitos... Conheci ele muito novo, então não tinha maturidade nenhuma, ele também não, porque por mais que ele foi criado dentro da igreja presbiteriana, né, ele teve vários períodos que o meu esposo ele se desviou da igreja. Ele ficou afastado. Inclusive, um desses momentos que eu conheci ele, que foi numa balada, né, que eu tinha 15 anos, ele estava, digamos, não desviado, porque ele ia lá, né, todo domingo na igreja, aquela tradição de família, mas, né, ele vivia uma vida, assim, digamos, uma vida mais liberal. Sim. Então, eu conheci Jesus, né, a palavra de Deus dessa forma, mas o meu verdadeiro encontro, Miriam, com o Senhor, que aí eu tive uma experiência profunda com Deus, foi aí perto dos 22, 23 anos, devido a essa bulimia nervosa que eu estava. Então eu fui um dia na igreja, eu recebi uma oração, naquela oração eu caí e eu fui muito ministrada, eu senti o poder, o amor do Senhor, eu fui impactada. Inclusive
Essa igreja foi a Batista Renovada, onde o apóstolo Celso foi orar por mim. E eu acho que ele nem sabe desse testemunho, mas eu fui curada dessa bulimia nervosa, que eu já tinha passado por gastro, por terapeuta, e ali eu fui curada, e eu tive um verdadeiro encontro com o Senhor. E a partir dali, entre esses períodos, né, de ida e volta com meu esposo, que é uma história também muito longa, o que o Senhor fez na minha história dele, no nosso relacionamento. Mas entre essas idas e vindas que eu tinha com ele, eu frequentava outros lugares, outras igrejas, né, avivadas, e tive o privilégio de ir conhecendo o Senhor a cada dia mais. Então eu vejo assim uma mulher de muita fé mesmo, muita coragem, que Deus te sustentou muito, porque muita mulher não aguenta nada, né? E muito homem também não aguenta nada, porque para ele também provavelmente foi difícil entender o seu abalo emocional com a bulimia, né? Igual você estava fazendo, né? Você também tinha seus problemas emocionais. Sim. E ele tinha as fugas dele. E como que você fala assim? Como que vocês suportaram? Como que vocês aguentaram para hoje estarem construindo esse casamento aí? Sim, então só para esse período assim entre indas e vindas, né? Nós estávamos ainda na fase do namoro. E o meu esposo, ele perdeu o pai também muito cedo. Ele perdeu o pai com 9 anos de idade. Então ele também, como você falou, ele também carregava traumas e dores emocionais. E isso dificultava realmente manter esse relacionamento. Tanto que ele fugia. Ele não queria casar comigo, Miriam. Ele não queria casar. Ele não queria casar. E como eu via, eu tinha aquela insegurança muito grande, eu queria casar de qualquer jeito. Gente, eu dei tanto trabalho pra ele que vocês não têm noção. Essa história é vocês divertida, não têm noção. E eu queria casar com ele de qualquer jeito. Mas, quando eu me converti, eu fiquei mais crente que o meu marido, gente. Eu fiquei mais crente que ele. E aí, o que eu falei? Falei, Deus, eu vou ter uma família. Porque eu não tinha pai, não tinha mãe, né? Eu tinha perdido os meus pais, eu tava sozinha. A minha irmã tinha ido embora pra Espanha, pra Madrid, foi um processo muito doloroso. O meu irmão, que era mais próximo de mim, ele desenvolveu uma esquizofrenia, que inclusive eu cuidei dele por bastante tempo. Ainda cuido, porque ele mora comigo. Então, foi um período assim muito difícil. A maneira do meu marido lidar com isso era o que? Era fugindo. Então ele queria fugir, na época meu namorado, ele queria fugir desses problemas. Então eu falava de casar e ele pensava, gente, que família é essa, né? Porque meu Deus, quanta coisa, Miriam, quantas coisas o Senhor permitiu eu passar e eu viver, e eu não entendia nada. E ele fugia, mas eu fui insistente, eu fui muito insistente. Falo pra ele que eu fui guerreira, porque eu ia nas irmãs do coque, eu ia nas irmãs da oração. Todo culto que tinha tarde eu falava, irmãzinha, você ora por mim, porque eu quero casar. O meu namorado, ele não quer casar comigo, e meu marido, como ele é arquiteto, né? Ele tem uma construtora, então teve uma fase que a gente tava noivo, aí sim a gente se separou, porque ele fazia muita obra no Nordeste, e a gente ficava muito tempo longe. E aí, numa dessas vezes, aí a gente já tava noivo, ele terminou esse noivado comigo. Meu Deus. Ele terminou o noivado comigo. Então foi um período muito difícil, que o Senhor trabalhou muito no meu coração. Nesse período eu tive outro relacionamento, mas eu entendi, eu já sabia que Deus tinha um plano e um propósito comigo e com ele. E aí, como que foi quando a gente voltou, Miriam, e decidiu ficar juntos e falar, não, chega, acabou. E aí eu fui fazer uma viagem, né, pra Europa, na época que eu tava no meu doutorado. E aí eu fiquei um tempo lá, e aí eu acho que ele entendeu que ele não ia conseguir viver sem eu. Mas por quê? Porque Deus já tinha um plano e um propósito. Com certeza. E nessa fase, eu tava assim, já tão tranquila, falando assim, Senhor, eu vou viver o que o Senhor tem pra minha vida. Se não é Ele, eu vou abrir mão. Eu vou abrir mão. Porque eu quero viver o teu plano e o teu propósito. E aí, quando eu voltei, eu já tava tão bem, gente, emocionalmente. Você eu tava entregou, feliz. Né? Eu entreguei, Miriam. Eu entreguei. E aí, logo que eu cheguei da Europa, ele falou, não, a gente vai ficar junto e agora a gente vai casar. Aí a gente namorou mais um ano. A gente agendou nosso casamento em dezembro de 2015. Só que em dezembro de 2015, só que quando foi dia 14 de dezembro de 2014,
eu perdi um irmão de acidente de carro. Meu irmão faleceu. Eu falei, gente, que luta pra eu poder casar. Pensa como foi difícil, gente, pra eu poder casar. Mas eu orei, eu insisti muito, eu não desisti. Por quê? Meu marido, embora ele ia na igreja, né, ele bebia. Meu marido gostava de festa, gostava de bagunça. E chegou um momento, eu falo isso abertamente, porque chegou um momento que eu falei, Senhor, não é isso que eu quero pra minha vida. E aí, Miriam, o que aconteceu? Foi quando nós conhecemos um casal que era líderes lá da igreja CIA, que é a igreja onde eu estou hoje. Eles nos chamaram para uma célula, um GC, e foi onde o meu marido teve um verdadeiro encontro com o Espírito Santo. Uau. Nós fomos no monte, ele foi batizado, foi quando meu marido foi batizado com o Espírito Santo, e aí ele entendeu qual era o propósito. Uau. Porque aí eu já tinha o meu primeiro filho, inclusive quando meu filho Isaac tinha 3 meses de idade, aconteceu um episódio muito ruim, onde meu marido estava passando uma luta financeira muito grande, terrível, que a gente estava enfrentando, eu com o neném pequeno. Nessa época eu estava desempregada, estavam os 2 desempregados, a gente passou também, né, esse período de luta nas finanças, e um dia meu marido muito estressado, ele saiu, ele bebeu muito, ele chegou em casa 3 horas da manhã, sem aliança. Meu Deus. E eu falei, meu Deus, isso não é o que eu quero pra minha vida. Eu juntei todas as minhas malas, Simone, pra ir embora. Só que eu falei, Deus, pra onde que eu vou? Porque eu tinha um bebê de 3 meses. Eu não tinha pai e mãe. Eu falei, pra onde que eu vou, Senhor? Pra onde que eu vou? Sabe o que Deus falou pra mim, menina? Você não vai pra lugar nenhum. Você vai desfazer a tua mala e você vai orar e jejuar pelo teu esposo. Eu já orava e jejuava muito pela vida dele, porque eu sempre acreditei muito na mudança, na transformação. E o meu marido, ele passou por uma transformação por completo. Uau. Deus fez coisas grandiosas na vida dele. Ele foi liberto da bebida, da prostituição, do adultério, coisas que eu creio que tem outras mulheres dentro da igreja, porque as pessoas têm muita vergonha de falar sobre isso, né? E eu acredito que tem muitas pessoas que estão me ouvindo e com certeza estão vivenciando isso, até mesmo dentro da igreja. Mas eu não desisti, eu lutei até o fim. Glória a Deus. E a gente até quer colocar uma foto aí da sua família, tá? Você manda pra gente. Pessoal, com certeza. Vê aí a foto da família dela, linda, maravilhosa. Qual que é a idade deles hoje? Hoje os meus filhos, o Isaac está com 8 anos de idade e o Emanuel está com 6 anos. Uau, que lindo. E a gente vai para um segundo bloco aqui, que agora ela vai começar a contar qual é o propósito que ela tá vivendo hoje, né? Do Lagos Moriá. Mas antes, a Simone Martins vai falar pra gente da Biomagistral. Isso mesmo, a Biomagistral, que é a farmácia de manipulação da cidade de Maringá, fica na Avenida Nóbrega, número 294, e pode ter certeza que lá os medicamentos são manipulados com qualidade, com todo o cuidado que uma farmácia de manipulação merece. É uma franquia que existe desde 1979, que é da cidade de São Paulo, e está aqui também em Maringá. Existem mais de 70 franquias pelo Brasil inteiro, e ela com certeza veio para mudar o cenário magistral, que é o da manipulação aqui em Maringá e região. Então você que precisa de um manipulado, procure ali as redes sociais da Biomagistral, que é Biomagistral Maringá. Mandem também, gente, um WhatsApp pro pessoal para você poder fazer um orçamento. Anotem aí o número, ó, é o 99983-480044, 99983-4800, que é a Biomagistral, a sua manipulação de qualidade. Uau, que lindo. Gente, eu tenho os meus manipulados lá em casa, tá? Tô tomando, inclusive, um pra ajudar a tirar a gordura do fígado, né? Porque o médico me pegou. E a Biomagistral tá sendo minha parceira, né? Nesse processo aí. E eu super recomendo pra vocês. E tem todo tipo de manipulado. Eu agora comecei a fazer um tratamento porque eu tenho muita alergia. Eu tenho 2 cachorrinhos em casa. Então, assim, é muita alergia, só que eu não consigo ficar desgrudada deles, né? É muito amor, muito apego. Eu comecei a fazer um tratamento ali pra alergia. Tem todo tipo de produto. Tem pra emagrecimento,
emagrecimento, tem para colágeno. Aqui temos uma médica aqui que dá aulas, né? Sabe a diferença desses produtos? Então, tem para pele. Então, não percam, gente. Dá uma olhada, entra nas redes sociais, manda um pedido ali para fazer orçamento. Tenho certeza que vocês vão gostar de conhecer os produtos da Biomagistral. Gente, e também quero falar da Savori, né? Inclusive, vocês duas estiveram numa mesa da Savori, temperos, né? Degustaram ali o tempero para feijão. Então, você que é mulher, dona de casa, você que é homem também não sabe cozinhar, tá faltando sabor na sua vida, tá? Esse tempero para feijão, você não precisa picar mais o alho, você não precisa mais picar a cebola, você só cozinha o feijão ali, né, na panela de pressão, e depois que ele tá cozido, você coloca o tempero e deixa ali cozinhando por 10 minutos ali em fogo baixo, só para ele engrossar o caldo e pegar o sabor. É um tempero completo, inclusive tem bacon nele, e vai ser o melhor feijão que você já comeu na sua vida, tá? Não é verdade, meninas? Verdade. É verdade, eu amei. O dia que eu experimentei, eu fiquei apaixonada, já tenho o meu e não largo mais. Eu também tive o privilégio, né, de estar lá participando da degustação. Gente, que feijão maravilhoso, meu Deus. Muito saboroso. Inclusive me convida, Miriam, eu quero ir lá comer de novo. Já comprei os temperos para usar, vou comprar hoje mais para usar lá no Lagos Moriá, nos acampamentos. Não dá para ficar sem, né? Não dá para ficar sem. Depois que eu conheci tempero Savori, não tem como ficar sem no feijão. É isso mesmo. E se você quer adquirir o seu, você pode entrar nesse QR Code aqui, vai te levar direto para uma página que você faz o pedido e a gente entrega no Brasil inteiro, tá? E a gente é muito grata, sabe, Patrícia, a todos os nossos patrocinadores aqui, porque graças a eles, né, que a gente tem a oportunidade de conhecer histórias como a sua, né, de trazer você num estúdio lindo, né, aconchegante, entrar na casa das pessoas, né, e inclusive a gente quer agradecer aí ao McDonald's, que todo o programa sorteia 5 lanches, tá? Uau. Então, se você quer concorrer a um lanche do McDonald's, você aciona esse QR Code aí, preenche aí os dados certinho, que você pode ser o próximo ganhador aí de um lanche maravilhoso do McDonald's. E agora, Simone, ela vai contar pra gente a questão do Lagos Moriá. Eu tô curiosa também pra ver como é que foi chegar nisso, né, Miriam? O que ela vive hoje? Qual que é o seu propósito hoje? Bom, então vamos lá, né? Como eu estava falando, meu marido passou pela transformação, né? E ele aprendeu a ser o sacerdote, o cabeça do lar, né? Foi discipulado e Deus fez na minha casa, na minha família, no meu trabalho, onde eu pedi um emprego maravilhoso para o Senhor e Deus me deu. Só que, como eu tinha falado, chegou um momento que eu olhei, né, para mim e falei, Deus, será que eu tô feliz? Eu falei, eu acho que... E aí foi quando o Senhor começou a ministrar no meu coração para que eu precisasse renunciar. Eu já falei um pouquinho da renúncia aqui, e aí tive o privilégio de ouvir a Miriam na rádio naquela semana, e da mesma forma eu recebi uma palavra profética de um líder espiritual que tinha vindo dos Estados Unidos, que estava inclusive lá na igreja CIA, que é o Tom Jones. E durante uma ministração ele ministrava sobre o teste do tempo, Miriam. E ele contava naquela ministração sobre a esposa dele, que era uma enfermeira, enfermeira que trabalha com parto. Como que é o nome de enfermeira? Essas que doula. Ela era uma doula e ela ganhava muito bem lá nos Estados Unidos. E ele recebeu um chamado para fazer parte da equipe do Global Awakening, que é do Randy Clark. E ele disse que decidiu abrir mão de tudo, inclusive de uma casa maravilhosa que ele tinha acabado de construir para viver o propósito de Deus. E aí, no fim daquela ministração, Tom Jones me chama lá na frente, falou, garota, vem aqui. Eu fiquei super feliz, né? Eu me chamou de garota, gente, já estava com 30 e poucos anos. E ele falou, Deus libera o seu destino profético nesta manhã. Uau! E aquilo eu tomei posse e eu entendi, falei, Deus, o Senhor está falando comigo. E eu vi você na rádio falando sobre a renúncia, né? E eu falei, Senhor, o Senhor está falando comigo. E logo um tempinho depois, a Unicesumar me chama para que eu fosse para o EAD. E eu falei, Deus, não, tem coisa estranha aí. E aí eu orei ao Senhor, e o Senhor falou, não, o tempo, o ciclo, acabou. Falou, acabou. Fiquei com medo, fiquei com muito medo, Miriam. Mas eu fiquei com mais medo ainda
de não viver aquilo que o Senhor tinha, que Ele chamou para que eu vivesse. Diante de tudo que eu já tinha passado, que eu já tinha vivido, falei, eu vou passar, se eu fizer errado, eu vou passar uma luta a mais, mas vou trabalhar qualquer coisa em outra área, fazer outra coisa. Abri mão também de umas aulas que daí logo depois eu estava na Unifama também à noite. E fiquei 6 meses em casa, porque através do seu programa de rádio, eu ouvi também o quanto você disse que você precisava ser ministrada dentro da sua casa. Foi verdade. E da mesma forma que o Senhor ministrou meu marido, seu esposo, sacerdote, Ele também começou a ministrar no meu coração que eu precisava ser mãe. Porque ser mãe, gente, não é uma tarefa fácil, né? E muitas vezes a gente quer estar fora de casa, o trabalho é uma fuga. O trabalho muitas vezes ele é uma fuga, Simone. E aí naquele momento eu falei, não, pai, eu vou obedecer, eu vou renunciar para ver o que o Senhor, se o Senhor quiser que eu seja apenas mãe, que eu cuide dos meus filhos, o Senhor vai prover minha casa, minha família, já que o meu marido é o cabeça, é o sacerdote, eu vou abrir mão. E eu fiquei em casa. Durante um período de 7 meses, eu fiquei na minha casa sendo ministrada por Deus. E aí, passados 7 meses, eu já tinha falado, Senhor, eu sei que é legal cuidar dos meus filhos, o Senhor está me ensinando muitas coisas, mas eu sei que o Senhor tem mais para minha vida. Eu sei que o Senhor tem algo a mais. E aí, o meu esposo, em fevereiro, logo depois, uma época igual essa, assim, perto do carnaval, há 2 anos atrás, ele chega para conversar comigo e fala, eu tenho um cliente, eu fui lá nessa propriedade para fazer um projeto arquitetônico de uma reforma, né, de um lugar que era um asilo, porque lá era um asilo, chamava Marimar, e eu senti algo assim no meu coração que ele deve fazer aquilo lá para a igreja, sabe, abrir para acampamentos, para eventos religiosos. E meu marido, né, comentou lá na época com esse cliente dele, que era o proprietário. E o proprietário falou, então se você tem essa proposta, tenta levar para alguém, né, alugar e fazer isso aqui, arrendar esse espaço e montar algo direcionado para as igrejas. Meu esposo levou a proposta, né, levou até para a igreja que a gente faz parte hoje, que é a CIA, para que eles iniciassem, fizessem esse trabalho lá. Mas acabou não dando certo. E aí, adivinha para quem que veio parar? Bem para você. Para mim. E aí, mais uma vez, né? Falei, Senhor, que prova, né? Falei, que prova, porque o medo vem. Porque vocês imaginam, eu que... Carreira totalmente diferente, eu da área da saúde. Depois carreira universitária, e veio uma proposta para empreender. E ainda empreender dentro do meio evangélico. Dentro do meio evangélico. Claro que assim, né? Eu falei, meu Deus, isso deixou meu olhinho assim. Falei, gente, imagina, tá ali todo dia, é pastor, é profeta. A Miriam sabe o que eu vivo ali. E eu orei, e mais uma vez, eu não deixei o medo me segurar. Uau. Falei, pai, eu vou, e vou com medo. Fui ao monte, fiz campanha, pedi confirmação do Senhor. E aí, nós encaramos esse projeto, essa bênção. Deus me deu o nome do Lagos Moriá. Deus falou, vai chamar, porque lá, gente, tem 3 lagos lindos. Se vocês tiverem a oportunidade, né, de entrar lá no Instagram do Lagos. E Moriá é o lugar, né, aí é o lugar da consagração, o lugar do sacrifício, onde Abraão ia sacrificar Isaac. Então, ali foi o meu sacrifício. Uau. E conta para quem está assistindo a gente como funciona lá. Então, Simone, lá é um lugar, né, um espaço lindo, maravilhoso, com muita natureza, lagos. Lá funciona para eventos, retiros cristãos, workshop, pessoal de empresa. A gente tem um buffet lá dentro, então nós atendemos a esses grupos de finais de semana, os retiros, um buffet maravilhoso. Então aí quem deseja, né, fazer um almoço com a sua família, é um lugar, além de ser um lugar lindo, é um lugar consagrado por Deus, porque nós recebemos lá muitos pastores, muitos profetas. Então todos que chegam lá, inteiro, né? Miriam, do mundo todo. Gente, nós já recebemos lá o Hernandes Dias Lopes, eles receberam lá. Recebemos
pastores da África, dos Estados Unidos. Recebemos agora recente, teve lá, né, juntamente com o pessoal da Cruzada da Batista, a Nair Nani, Jefferson e Suelen, a Ana Clara, a cantora Ana Clara, a Damares, gente, que era um sonho conhecer a Damares. Então eu tive a oportunidade também de conhecer ali a pastora Renata, que é lá de Bauru, da comunidade Restaurar. Então, tantas pessoas, Miriam, que eu conhecia de rede social. E a mesma coisa a Miriam, gente, quando que eu ia imaginar? Aí a Miriam aqui de Maringá, que ajudou a entender o seu propósito, né? Ouvir. Gente, vocês querem confirmação maior, que eu dei um passo de fé. Eu até ouvi a Rose, que tá lá com vocês, né, Miriam? Lá na Savore. A Rosimeire falar assim, coloca o pé que Deus coloca o chão. Então, ultimamente é assim que eu tenho vivido. Eu coloco o pé para Deus colocar o chão. E é incrível, né? Porque, olha só, ela não tinha uma proposta melhor. Tipo, eu tô sendo professora de medicina, né? Formada, tá? Me dediquei minha vida inteira a isso. E aí eu recebi uma proposta melhor. Não, ela foi lançada pra dentro de casa. Que é onde a gente, hoje em dia, a mulherada tudo corre, né? A gente corre disso. E aí dentro de casa ela foi ali curada, restaurada, cumprindo o seu propósito. Aí quando ela tava ali nessa fase, aí Deus falou assim, agora filha, vem de novo pra fora. Porque quando o Senhor acende uma lâmpada, né? Ele não esconde mais ela. Né? Então eu vejo que você carrega uma história que vai transformar a vida de muitas pessoas e unindo gente do mundo inteiro, né? Ali com esse propósito de levar a palavra de Deus, sendo um lugar que proporciona retiros, dando apoio para a cidade também. Então tem um lugar aonde as pessoas podem ir e ver isso. É isso que você enxerga. É isso, e é um lugar de muitas conexões. Por que eu creio que, né, nesse ciclo que eu vivo hoje, o Lagos Moriá era o propósito? Porque Deus queria colocar essas conexões. Porque onde eu estava, Simone, onde eu estava, para eu viver o que eu precisava ver, essas conexões. Então foi através do Lagos Moriá que eu me conectei a esses pastores, esses homens de Deus, para Deus também levar eu a cumprir aquilo que Ele tinha para mim. Então, uma prova é eu estar aqui hoje nesse podcast falando, né? Eu acredito em muitos ouvintes. E outra prova foi eu ter ido para a África. Isso que eu ia perguntar, você fez uma missão até a África. E é legal isso, esse sentimento, né? O de que cada dia mais você se sente completa. E ter ido para a África, eu tenho certeza que foi o que atribuiu um pouquinho mais de complementar isso na sua vida, né? Exatamente, porque eu pensava assim, meu Deus, se eu tivesse lá no CLT ainda, né? Eu não ia poder ir para a África, eu não ia poder ministrar em outros lugares. E eu realmente fui para lá, né? Estive em Luanda, Angola. Fui a convite de uma pastora de lá. Foi uma conexão também que Deus colocou e conheci ela há algum tempo e eu fui convidada para estar ministrando numa conferência internacional de mulheres lá em Luanda, Angola. E o Senhor me colocou para fechar a conferência. Bem num dia de finados, onde assim, o mundo espiritual estava muito pesado lá, porque eu sempre carreguei muitas inseguranças. Então, quando eu cheguei lá naquela conferência, que eu vi grandes mulheres de Deus ali, Miriam, ministrando, mulheres da Tailândia, de Moçambique, aquelas mulheres fortes, assim, não só espiritualmente, né, grandes libertadoras, mas mulheres fortes de físico, de estrutura, mulheres que tiveram histórias, assim, que viveram assim, coisas que a gente não acredita. E eu cheguei ali e falei, Deus, eu fiquei me sentindo pequena, assim, sabe, insegura. Até no segundo dia que eu tava lá, eu falei pra Milagres, que é a pastora de lá que me convidou, falei, Milagres, eu acho que eu não vou ministrar. Ela falou, você vai. E Deus, para trabalhar com as minhas emoções, né? Que foi uma área que eu fui muito curada ao longo desses anos. Deus vem me curando. Eu falo que a gente nunca tá 100%, Miriam. Deus está sempre fazendo. A gente sempre tem algo a ser ministrado, a receber, a ser curado. E aí Deus me testou, ela me deixou pro último dia, depois que eu tinha visto todas aquelas
conferencistas. E o Senhor falou, Patrícia, mas o Senhor falou comigo, a sua história é única. O que você vivenciou aqui, até aqui é único. Então não tem nada do que a gente, por mais pequeno que a gente acha que carregue, que não vá somar na vida de uma pessoa. E aí, Simone, foi maravilhoso. Uma nação assim que me abraçou, muito receptiva, muito calorosa. Naquele dia eu entendi, falei, Deus, agora eu entendi. Naquele voo eu fui pensando muito, agora eu entendi porque mais uma vez eu precisei ser muito corajosa, porque eu fui sozinha. Eu levei uma amiga minha missionária comigo para me acompanhar, né, e filmar. E aí muitas pessoas falam, mas você vai pra África sozinha, lá tem um monte de feiticeiro, lá tem um monte de bruxo. Você vai sem seu marido, lá eles estupram as mulheres, lá isso, aquilo. Eu falei, eu não vou ouvir essas vozes, porque eu sei que foi o Senhor que me levou, o Senhor que me chamou. E com muita coragem eu pisei naquele avião, deixei meus 2 filhos e meu marido aqui, que me apoiaram. Meu marido me apoiou muito, eu fui debaixo da submissão dele, ele me abençoou, meu pastor me abençoou. Então foi assim maravilhoso. E aí teu apoio é muito importante, né? E você ficou quantos dias lá? Eu fiquei pouco tempo dessa vez, dessa vez não, né? Fiquei 7 dias, agora eu já recebi o convite ontem para voltar para lá. Ai, que legal. Agora em fevereiro. Não sei se eu vou, uma nação que eu amei muito, e como eu falei, né, que mesmo diante da minha insegurança, eu fiquei lá 5 dias sem comer, porque foi um choque cultural assim muito grande para mim. Porque é diferente, gente, o tempero, a comida, a maneira que elas preparam a comida, o cheiro é todo diferente. Sim, até mesmo o cheiro de tudo, do ar é muito diferente, gente. E eu até liguei aqui pra menina que eles compraram a passagem para ver se eu conseguia comprar a passagem para vir embora, porque além da batalha no físico, além da batalha, espiritual, a gente passa uma batalha emocional muito grande. Mas naquele último dia, depois de um dia de finados, um dia muito quente, fazia 5, 6 dias que eu não comia, eu fiquei 6 dias sem café. Uma dica, se tiver algum missionário, algum pastor ouvindo a gente, levem café na mala, porque o cafezinho é indispensável. Não, o cafezinho, ele é meu vício diário. Eu falei assim, depois que eu fui ficando mais velha, né? O cafezinho com água com gás é ali o que eu tomo todo dia. Então, se alguém quiser me convidar para tomar um cafezinho, tiver um cafezinho com uma aguinha com gás, eu tô feliz. E aí eu fiquei, Miriam, 6 dias sem café. Eu até consegui comprar o café. Mas depois eu não conseguia comprar com a dor. E aí, lá é outra realidade. Lá é outra realidade. Embora esse lugar que eu fui para Luanda é um lugar que tá desenvolvendo muito essas regiões da África, né? Eu até assustei, porque eles falam é muito subdesenvolvido, mas tem áreas lá, Miriam, Simone, que tá desenvolvendo, tem construtoras assim grandes que estão construindo. É um lugar é um país rico, tem muito minério, diamante nesses lugares, eles mexem muito com petróleo, só que lá é um país que tem uma desigualdade social muito grande. Então tem uma região que é muito rica, mas em volta, a redondeza, comunidades ali muito precárias, muito carentes. Gente, imagina. Agora que a gente entrou nesse assunto, né? Tá acabando o programa. É muito rápido, né? Muito rápido. E a gente amou receber você aqui, Patrícia. Eu agradeço. Né? A gente queria que você convidasse o pessoal para conhecer o Lagos Moriá. Sim. Né? E aí depois a Simone chama a nossa matéria que vai ter no final, né? Que teve entrega de óculos lá em Sarandi. É verdade. E aí a gente tá encerrando esse programa, gente. Mas a gente ficou muito feliz. Que história maravilhosa. E eu vou falar uma coisa pra você. Que durante essa entrevista, tive insights, assim, né? De coisas que Deus realmente Ele quer trabalhar na sua vida. Ele quer trazer. E pode lançar fora todo medo. Pode lançar fora todo medo. Porque Ele te chamou, Ele te sustenta, Ele abre a porta, Ele abre o caminho. E até uma coisa que eu aprendi desses dias, né? Que além dele abrir o mar, Ele fecha atrás, para os inimigos não te perseguir mais, não conseguir te alcançar, entendeu?
Então, para onde Deus está te levando é um lugar de segurança. Amém. Não tenha medo, tá? E com certeza para transformar vidas, né, amiga? Para transformar a vida. Sim. Realmente a minha confiança, eu sou totalmente dependente do Senhor, né? Então, naquele último dia, Deus me usou lá na África poderosamente, e muitas pessoas me procuraram, perguntaram, pastora, né? Me chamaram até de pastora. Você faz live lá no Brasil, no TikTok, porque lá eles não usam Instagram, eles usam muito TikTok. E naquele dia, Miriam, eu entendi que não tem nada a ver com a gente. Eu estava cansada, eu tive sensação de desmaio várias vezes, batalha espiritual, com sono, com fome. E quando eu peguei aquele microfone, o Senhor me usou poderosamente. Eu fui até 11h30 da noite orando por pessoas, por vidas. Ali eu vi pessoas serem libertas, demônios manifestando. Um lugar onde tem tanta libertação, e eu vi o que o Senhor fez. Então, assim, eu falei, Deus, eu tenho que mudar minha mentalidade, porque eu não posso mais me sentir pequena, insegura. E Deus ministrou muito isso no meu coração. Então, eu recebo de coração. Amém. Eu recebo de coração. Muito obrigada. Gente, então esse foi o nosso programa hoje com a Patrícia Sandri. A gente convida todas vocês para estar conhecendo Lagos Moriá, né? Sim. Vamos deixar aqui o arroba para vocês conhecerem, né? Precisar fazer um evento aí, né? Para sua igreja e tudo mais. Lagos Moriá tá aí para atender vocês. E a Simone vai falar um pouquinho aí, vai chamar a nossa matéria especial de hoje, né? Pra gente finalizar o programa. Isso mesmo. Obrigada pela presença. Seja sempre bem-vinda. Parabéns pelo seu trabalho e continue iluminando vidas aí por onde você passar. Eu quero agradecer também, se eu puder. Claro. Agradeço ao programa, agradeço a Miriam, a Simone, muito obrigada pela oportunidade, que Deus continue abençoando muito esse programa e a vida de cada um de vocês. Amém, a todos nós. Exatamente. Obrigada. E no último sábado, no dia 24 de janeiro, nós tivemos as entregas dos óculos de grau. Foi um mutirão, né, que eu, juntamente com o deputado federal Luiz Nishimori, fizemos lá em Sarandi. Ele deu essa oportunidade pra gente. Então, nós fizemos um mutirão, foram mais de 600 consultas. E agora, dia 24 de janeiro, teve a entrega desses óculos para as crianças que vão poder começar o ano letivo usando os óculos de grau. Foram muitas manifestações que a gente recebeu de pessoas agradecidas, de que vão realmente transformar a vida dessas crianças. E a gente vai deixar aí a matéria para vocês assistirem e acompanharem como foi a entrega desses óculos lá em Sarandi. Exatamente. E aí a gente se encontra sábado que vem, né? Aqui no canal Cinturão Verde. E a gente encontra vocês também no YouTube, TV Unindo Propósito, sábado às 7h30. Sempre tem um episódio novo, uma história impactante para você e para sua família. Isso mesmo. Também na Rádio Ingamar, um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio Ingamar de Marialva 1130M. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau. Olá, meus amigos e amigas de Sarandi. Nós estamos aqui hoje com um grande projeto aqui que é olhar para o futuro. É isso que a Simone Martini ela organizou, nossa parceira. Nós colocamos nossas emendas para prestigiar nossas crianças ter óculos. Hoje é entrega de óculos, mais de 1.000 consultas e também exames que foram feitos, resultou nesse 149 crianças que receberam esses óculos. Eu vim aqui para parabenizar a amiga Simone Martini, que organizou tão bem, tão perfeito, pela muita competência. Lógico que a nossa ONG Renovatio sempre ajudando para nosso projeto, tá? Parabéns a todos e tenho certeza que você está muito feliz hoje. Com certeza, deputado. Eu que quero agradecer a oportunidade de ter trazido o Projeto Olhar para o Futuro aqui para Sarandi e atender tantas crianças que realmente precisavam desses óculos de grau e vão poder começar o ano letivo com os óculos prontinhos, com os ajustes feitos. Então eles saíram daqui muito felizes e realizados. Me chamo Noádia, estou aqui representando a ONG Renovatio. É um prazer fazer parte desse projeto, um olhar para o futuro, né? Prestigiando tantas crianças que hoje recebem os óculos que tanto precisaram. Às vezes antes não tinha essa
condição, né? E graças a vocês, hoje estamos aqui e eles vão receber esses óculos. Eu estou muito feliz com o meu óculos novo porque vai melhorar a minha visão para eu estudar, que vai ficar melhor para enxergar, para ler, que é o que eu amo. Eu vou usar e não vai estragar. Muita gente que não tem condição de comprar o óculos para o filho, então eles fizeram um projeto maravilhoso. Eu sou muito grata a Deus por tudo, né? E hoje eu posso dizer que as minhas filhas vão olhar para um futuro bem melhor. Nós estamos muito felizes mesmo. 2 filhos, né? Já era um gasto maior para esse ano e graças a Deus, com o projeto nós conseguimos adquirir os óculos, né? Estou muito feliz.